E abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 1. Enquanto você abre a sua Bíblia, estou agradecido ao Senhor porque nós podemos vir à casa de Deus hoje e louvar a Deus juntos, enquanto nós aprendemos a sua palavra. Para mim isso é um privilégio e eu tenho muita alegria por isso. Agradeço também a vida da nossa liderança, pela vida da nossa liderança. Nosso pastor, que sempre nos incentiva a conhecer mais a palavra de Deus e aprender da palavra de Deus, né? Tem sido uma bênção para nós, em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos começar hoje um estudo que, pelas próximas 4 semanas, que vai descortinar um dos livros que simbolizam, que tem mais simbolismo no Antigo Testamento. É um livro repleto de visões, repleto de enigmas, no sentido de previsões que estavam acontecendo no futuro ou revelações que haviam acontecido no passado de maneira visual. É muito interessante o ministério de Ezequiel, que o ministério de Ezequiel é um ministério de visão, é diferente, por exemplo, de Isaías. Isaías, ele recebia a palavra de Deus da maneira que ele ouvia as coisas acontecendo. É verdade que a primeira experiência que Isaías teve foi a visão dos querubins, não é? Ali assentado sobre um alto sublime trono, o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, os serafins voavam ao redor do trono e falavam um para o outro: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a casa está cheia da sua glória. Mas essa foi uma das únicas visões que Isaías teve. A palavra de Isaías era sempre escrita, ele entendia que Deus estava ministrando ele para falar assim ou para falar de algum outro jeito. Obrigado, meu irmão. Ezequiel já é diferente. Ezequiel, o seu ministério é muito visual. Isso a gente já encontra de primeira maneira, que o Senhor tem uma multiforma de poder manifestar a sua palavra, né? Deus não manifesta a sua palavra apenas de um jeito. Ele não conta conosco apenas de uma forma. Olha, se Deus não falar com a gente dessa maneira aqui, ele não está falando. Não, não é assim. Deus fala de muitas maneiras. O próprio escritor da carta aos Hebreus fala assim: tendo Deus falado no passado de muitas maneiras, através dos pais, através dos profetas, falou nos nossos dias através do seu Filho. Ele fala que de muitas maneiras Deus está falando. Deus fala através da natureza, Deus fala através dos acontecimentos da nossa vida, Deus fala através de sonhos, Deus fala através da sua palavra, Deus fala através dos seus profetas e Deus fala através, principalmente através do Espírito Santo de Deus no coração de cada homem e de cada mulher, em nome do Senhor Jesus Cristo. A história de Ezequiel, ela não pode ser contada a partir do momento onde ele aparece. Ezequiel começa a profetizar a partir da terra da Babilônia, né? Vamos fazer nossa leitura aí? Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. E assim diz a palavra de Deus. E aconteceu que no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Né? O livro de Ezequiel começa justamente num momento específico da sua vida. Mas se nós não contássemos o que gira em torno de Ezequiel, talvez a gente não entenderia por que isso é importante. E a primeira coisa que a gente precisa de falar para entender por que isso é importante, se o Novo, por gentileza, puder passar a próxima projeção para nós, por gentileza, é porque a história de Ezequiel, desse momento que Ezequiel está vivendo, começa na Torre de Babel. A Torre de Babel é a antiga Babilônia. O reino da Babilônia, ele passou por diversas etapas. E a primeira etapa do reino da Babilônia é justamente o tempo da Torre de Babel. Pode passar o próximo, Noé. E a Torre de Babel, a gente precisa de observar a história começando desde Noé. Quando Noé sai da arca, ele tem 3 filhos, lembra? Ele sai de dentro da arca com 3 filhos. Sem, Cão e Jafé. Sem, que dá origem aos semitas, dá origem também a uma série de outras nações. E Cã, que é um dos seus filhos também, dá origem a Nimrod. E Nimrod é justamente aquele homem, aquele grande líder que decide construir a Torre de Babel.
Alguns eruditos acreditam que a construção da Torre de Babel tem uma motivação dupla, né? E a primeira motivação era justamente um lugar onde se agregasse o povo, onde eles fizessem um nome grande para eles, como a própria palavra de Deus diz. Mas o outro momento e a outra ideia a respeito da Torre de Babel é que eles queriam construir um lugar para, se caso o dilúvio viesse de novo, eles pudessem subir lá para cima. A Torre de Babel é o maior desafio da humanidade contra a soberania de Deus. O próprio salmista diz assim, olha, os céus são os céus de Deus, mas a terra ele entregou aos homens. Subir ao céu, buscar outros planetas para viver, como o querido Elon Musk tenta fazer, é o maior ato de rebelião contra Deus, contra aquilo que ele nos entregou para ter. Por mais amazing que apareça, por mais tecnológico que isso possa parecer, uma das maiores expressões da humanidade, que ela está contra aquilo que Deus deu para ela, é quando ela tenta sair debaixo do lugar onde Deus a estabilizou para estar. Eu gosto sempre de analisar, tá ótimo, Noah, pode continuar. Eu gosto sempre de analisar a ideia, ainda não, filho. Eu peço para você, tá bom? Thank you. Eu gosto sempre de analisar a ideia sobre as expressões que a Bíblia dá sobre diferentes seres vivos na Bíblia. A Bíblia compara muito o homem com as árvores. Lembra daquela poesia que tinha no Brasil? O lavrador é Jesus e as árvores somos nós. Lembra disso? Fez um sucesso no Brasil, o povo ria e tal, né? A realidade é que muito, mas muito mesmo, da expressão bíblica a respeito da vida humana se compara às árvores. A Bíblia faz muita comparação à vegetação para comparar o homem. Por exemplo, o Salmo de número 1 fala que o homem que serve a Deus, o homem que não anda no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores, ele tem a lei do Senhor no seu coração, nela medita de noite, ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na sua estação certa e tudo que ele faz prospera. Mas ele fala que o homem que não é assim, ele é como a palha que o vento espalha. Olha só, você percebe que aquele que está plantado em Deus, ele não se move, mas aquele que não está plantado em Deus, ele se espalha. Olha que outra coisa interessante. O salmista fala assim, olha, como o cervo que brama com sede das águas, assim a minha alma anseia por ti. Ó Deus vivo. Agora, se você percebe o Salmo, vai dizer que ele está desse jeito porque ele se afastou de Deus. Então, o cervo brama com sede de água porque ele andou para longe do ribeiro. Mas a árvore está plantada junto ao ribeiro de águas. Então, perceba que Deus ele nos planta em um lugar para nós florescermos ali. E Nimrod não queria esperar os desígnios de Deus para que Deus decidisse o que ia fazer. O fato é que a Babilônia, como eu falei para vocês, ela tem diversas etapas da sua história. E depois desse tempo aqui, ela desaparece, Nimrod morre, e aparecem outros reis, e a Babilônia perde valor durante um tempo, e depois, na época onde Ezequiel, Daniel e Jeremias estavam vivos, um pouquinho antes disso, ela começa a crescer novamente em tamanho. Próximo slide, por gentileza, Noah. E aí a Babilônia se torna um dos maiores impérios que a humanidade já conheceu. E a Babilônia, debaixo da linhagem de Nabucodonosor, conquistou toda a região do Oriente Médio. E eles tinham um conceito bastante interessante de colonização. Inclusive, bastante daquilo que eles aplicaram naquele tempo é copiado hoje. A Babilônia era conhecida por um reino multicultural. A Babilônia não queria ser conhecida por um povo que tinha só um Deus, só uma fé, só uma maneira de interpretar as coisas, só uma maneira de viver a realidade, não. Eles queriam ser um povo que todas as religiões tivessem espaço, que todas as culturas tivessem espaço, que as pessoas pudessem experimentar novas coisas, novas ideias. Está aparecendo alguma coisa aí? Que as pessoas pudessem ter a chance de ser quem elas
São. Sabe por quê? Porque eles aprenderam com o problema de Nimrod. Eles acharam que o problema é que eles eram como um só, no sentido da sua unidade de língua, de ideia, de projetos. E aí Deus desce, se você lembra a passagem, Deus mesmo olha para a Torre de Babel e fala assim, olha, agora nada será impossível para eles. O coração e a intenção deles é um, e nada será impossível para eles. Deus dá testemunho daquilo que estava sendo feito em Babel. Só que Deus dá testemunho falando assim, eles estão tão unidos nisso, que eles vão chegar a um ponto tão longe que não tem volta. Não vai ter volta isso aqui. Eles não vão ter como retroceder. Porque eles estão intentando, no mesmo caminho, vou fazer o seguinte, eu vou confundir a língua deles. E espalha. Parece que o pessoal da época de Nimrod aprendeu isso bem. E falou assim, se o problema então é que a gente seja misto, misto seremos. Se o problema então é que a gente não tenha uma só maneira de ser, que a gente seja misto, então vamos ser misto. Vamos aceitar cada um conforme a sua particularidade, mas vamos negar que a particularidade de alguém seja uma expressão de verdade absoluta. Parece com alguma coisa que a gente está vendo hoje? E a Babilônia se espalha pelo mundo conhecido. E uma das coisas que a Babilônia faz, ela não destrói reinos por completo, a menos que seja, entre aspas, necessário. Mas o que a Babilônia faz, ela agrega as expressões de cultura, de religião, de pensamento ao seu panteão de ideias. Não tem problema de você falar de Jesus. Só tem problema se você falar de Jesus como ele sendo o único Salvador. Não tem problema de você dizer que Jesus é uma pessoa sábia, inteligente, que trouxe conhecimento. O único problema é quando você fala que ele é Salvador. Você pode ter a sua perspectiva de vida, desde que ela seja agregada como mais uma, como tantas outras têm. Por que só a sua religião é verdadeira? Por que só o seu Deus é de verdade? Por que só Jesus é o Senhor? Não. Nós vivemos num Estado democrático de direito e o Estado é laico. Né? Nós temos que entender que as expressões da humanidade, elas não são tiradas do nada. E a projeção que as pessoas têm é que cada vez mais essa experiência seja mais privatizada e seja mais pública, no sentido de que as pessoas podem, de alguma maneira, expressar publicamente o que elas acreditam, mas elas não podem defender veementemente que aquela é a maneira certa de se viver. Bom, quando agora o povo de Israel cantando, né, dizendo que Deus jamais faria nada contra eles, porque Jerusalém tinha o templo do Senhor e os instrumentos do templo, mas na verdade isso só servia para pedir desculpa para continuar se desviando. Deus vem com um juízo tão grande, que semana passada a gente comentou a respeito disso. Os homens da Babilônia entraram com machados e machadinhas, diz o Salmo, e começaram a raspar as paredes do templo que eram cobertas de ouro. Levaram os utensílios da casa do Senhor, ou seja, num português mais polido, depenaram o templo. E Ezequiel é levado nessa primeira leva. Foram 3 levas que foram retiradas da Babilônia, e Ezequiel agora vai. Ezequiel, que era de família sacerdotal, o moço que estava sendo preparado para ser sacerdote, que tinha talvez muitas expectativas de servir a Deus dentro daquele seu contexto de vida, agora é retirado de maneira cativa para ir para uma terra que ele não queria ir. Agora, pasme. Ir para a Babilônia na época era ir para uma terra de oportunidade. Uma terra de muitas oportunidades. Onde se vivia naquela época, de maneira humana, muito melhor. Acesso ao que havia de bom e de melhor no mundo. Só que os motivos que levaram Ezequiel a essa terra não foi a sua própria vontade.
porque ele foi levado cativo. Nesse mesmo contexto, me permita estressar isso aqui de uma maneira exegética, que talvez não seja o contexto exato da coisa, mas vai ajudar no nosso exercício para nós aprendermos a palavra de Deus. Tem muita gente que veio para esse país, como Ezequiel foi levado cativo. Ele não veio para cá por uma escolha debaixo de que ponderei que eu podia ficar no Brasil, ou eu poderia ficar na minha cidade, ou eu poderia crescer aqui mesmo, mas eu preferi... Não. Ele veio para cá porque essa era a única chance de ele ter alguma chance de ser alguém na vida. Ele veio para cá porque essa era a única expectativa que ele tinha de sair daquela zona de miséria e de opressão que ele tinha, e a única maneira que ele havia de trocar essa sua maneira era se permitir ser cativo, ser escravo no país chamado Estados Unidos da América. Porque a realidade é de muitos dos nossos irmãos, compatriotas que chegam aqui, é que trabalham no subemprego, são considerados sub-humanos e desenvolvem uma autoimagem de pessoa que não é uma pessoa completa. É um cidadão de segunda categoria. E ele se preza a esse tipo de trabalho, a esse tipo de visão. E ele jamais ambiciona coisas altas para a vida dele, não porque ele é humilde, mas porque ele sabe que nessa terra ele é só um exilado. Um exilado da circunstância do Brasil, um exilado das guerras que cercavam ele lá, um exilado dos problemas que ele tinha na sua casa e na sua família, que levaram com que ele fosse transportado a essa terra. Ainda que ele não veio debaixo de uma corrente, mas foi uma corrente que o levou para lá. Pode passar. E Ezequiel começa o seu ministério justamente aí. Agora, eu queria que você parasse um pouquinho para pensar. Deus não fala com Ezequiel na beira do Jordão. Thank you. Pode passar o próximo, por favor. Deus não fala com Ezequiel ao lado do templo de Deus. Deus não fala com Ezequiel nas colinas de Gilgal. Nem fala com Ezequiel à beira, ao topé do Hebrom. Não, Deus não fala com Ezequiel aí. Deus não fala com Ezequiel em Belém. Deus não fala com Ezequiel em Benjamim. Deus aparece a Ezequiel quando ele estava com os exilados à beira do rio Quebar. O rio que exemplificava, de uma vez por todas, que eles já não estavam mais no lugar aonde Deus tinha os transportado para estar. E aqui tem coisas muito importantes. Primeiro, quando Ezequiel fala que ele estava junto com os exilados naquele dia, naquele tempo, a primeira coisa que ele fala é que ele era mais um no meio da multidão. E o nosso estudo vai dizer que Ezequiel profetiza ao mesmo tempo que Daniel está sendo levado para a corte da Babilônia, okay? Jeremias ainda está em Jerusalém, quando está nos dias final do cerco de Jerusalém ainda, depois que é levado a primeira leva, ele ainda estava em Jerusalém, Jeremias, e Ezequiel está no meio do povão exilado. Então, cada um deles vai tendo uma perspectiva diferente daquilo que está acontecendo. E a de Ezequiel, ele falou assim, eu estou aqui no meio do povão, eu sou mais um no meio da multidão, e Deus decide aparecer justamente para Ezequiel nesse momento. Outra coisa interessante é que sempre existiu nesses conceitos da antiguidade a respeito das deidades, que as deidades eram responsáveis por lugares geográficos específicos. Ok? Lugares geográficos específicos. Isso é vasto dentro da leitura profética do Antigo Testamento. Ok? Por exemplo, quando Uzias, na verdade, ele morre na travessia da arca, que ele tenta segurar a mão e ele morre, eles falam que aquela travessia onde eles passavam era a fronteira de Israel com o lugar onde a família de Uzá morava. E você podia levar a arca em cima de um animal fora das fronteiras de Israel. Dentro das fronteiras você já não podia mais, porque aí você tinha que cumprir a lei do Deus, né, da terra. Você lembra
que Davi começa o Salmo de 24, que é de número 24, que é justamente o salmo da celebração do retorno da arca. Ele começa se dizendo assim: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, os homens e todos que nele habitam. Os escritores falam que Davi escreve aquilo em uma resposta a essa teologia. Não. Jeová não é Deus de Israel. Do Senhor, de Jeová, é a terra e toda a sua plenitude. Tudo que está nela é dele. Existia essa expectativa, esse pensamento sobre as deidades dominadoras daquela região. Então, quando Deus aparece para Ezequiel na beira do rio Quebar, é uma informação ao povo exilado: ei, eu ainda sou o Deus de vocês. Eu ainda estou aqui, eu estou no controle. Eu ainda estou operando no meio de vocês. Eu ainda posso fazer coisas extraordinárias e maravilhosas para a glória do meu nome. Deus é o mesmo Deus que nós experimentamos no Brasil, é o mesmo Deus que nós experimentamos na América, é o mesmo Deus que nós vamos experimentar na China, na Austrália, na Noruega, na Nigéria, na África do Sul, na Antártida, no Polo Norte. Ele é Deus em qualquer lugar do planeta Terra. E se nós formos para o céu, ele continua sendo Deus lá também. Se nós fizermos um campo em Marte, lá Deus também é Deus. Em qualquer lugar do universo, ele permanece sendo Deus. Isso é maravilhoso de pensar, porque essa visão, ela traz esse momento de expectativa, de expectação àquele povo. Que você vai lembrar muito bem do Salmo 137. O Salmo 137 é um salmo do exílio. Na beira, como é que diz aí, no versículo 1 ao 3, está no seu estudo. Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos. Quando nos lembramos de Sião, sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Pois lá aqueles que nos levavam cativos nos pediam uma canção, e os que destruíram que nos alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Esse salmo aqui representa muito bem o emblema daqueles exilados que Ezequiel estava junto. Nas beiras do rio, a gente pendurou as nossas harpas ali num salgueiro, que é uma árvore muito parecida com aquela ali. E a gente estava lá, e a gente, como eu falei agora há pouco, o povo babilônico era um povo muito festivo. Era um povo que gostava muito de compartilhar culturas. E nessas festas deles, que não eram festas absolutamente inocentes, eram festas profundamente pagãs e cheias de sensualidade, de muita maldade que eles faziam nessas festas, mesmo nesse tempo, eles falavam assim: escuta, e vocês aí? Vocês são de Israel, vocês cantavam tão bonito, cadê as músicas? Canta uma música de vocês pra gente. O povo de Israel olhava a estação, o estado que eles estavam vivendo, e falava: como é que nós vamos cantar? Vamos cantar o quê? Eu vou alegrar que jeito? Como é que eu vou sorrir numa situação dessa? Como é que eu vou dizer alguma coisa que seja positiva, boa? Eu não vou cantar nada. Vão pedir para a gente cantar? Como é que eu vou cantar um hino ao Senhor longe de Sião? Olha aí, tá vendo? A dos deuses territoriais. Como é que a gente vai cantar fora da terra um hino para Deus? Deus não vai ouvir. Eles achavam que o tempo, que a ideia deles tinha acabado. Eles não tinham mais para onde ir. Havia acabado todo o sustento, todas as promessas, havia se findado. É bem por isso também que o próprio Jeremias manda a carta, no capítulo 29 do seu livro, dizendo: olha, vamos animar aí, pessoal, porque vocês vão voltar, mas vão ficar aí o tempo que vocês vão ficar. Foi Deus quem levou vocês para aí. Mais uma vez, atacando essa teologia dos territórios. E que Deus não podia fazer nada lá. E está lá Ezequiel, tendo uma visão de Deus na Babilônia. Gente, isso é novo. Isso é novo. Isso nunca antes na história de Israel, nação, havia acontecido. Havia acontecido no tempo dos patriarcas, enquanto eles perambulavam pela terra. Havia acontecido com Moisés, antes de libertar o povo. Havia acontecido no deserto durante a travessia, mas depois que eles haviam sido assentados na terra de Israel,
nunca mais havia tido uma aparição celestial fora dos termos de Israel. Era novo. Era um tempo de renovação, no meio de um tempo completamente contrário. Deixa-me abrir um parênteses. Deus está preparando um tempo de renovo num tempo de circunstâncias contrárias. Deus está preparando um tempo de novas experiências quando tudo é uma circunstância ruim. Deus está preparando um tempo de um futuro promissor num dia de uma frustração por um presente que não aconteceu. Deus é capaz de fazer isso. E Ezequiel aí tem a visão. E as visões de Ezequiel são coisas que, olha, eu vou dizer para você, eu acho que Hollywood não consegue transcrever isso. Pode passar o próximo, Noah? Por favor, não se assuste com essas imagens, tá? São imagens que alguém aí teve uma intenção positiva de tentar imaginar o que é que foi que Ezequiel viu. Alguns dizem que isso é a maneira mais aproximada daquilo que ele pode ter visto. E olha só, dentro dessa expressão que o nosso artista fez, olha o tamanho de um homem perto da imagem, das imagens que aparecem. Dentro daquilo que Ezequiel vê. É interessante também a gente parar para pensar que nunca antes ninguém havia visto Deus dessa maneira. Ou, na verdade, não Deus, mas as criaturas que vivem no reino celeste dessa maneira. São absolutamente de dar medo, não é? Porque quando você faz a leitura e você vê os olhos por dentro e por fora, debaixo das penas, a cor de ambar e etc., você percebe que o artista aí conseguiu trazer de uma maneira interessante aquilo que Ezequiel viu. Agora, eu gostaria que você parasse para atenção e alguma coisa muito importante que aparece aqui. A primeira coisa que ele vai perceber é as 4 rodas e o trono. As 4 rodas que aparecem no trono, elas dão movimento a Deus. Elas movimentam o trono de Deus pelo espaço. Vamos parar para pensar aqui um pouquinho? Você lembra que quando Davi quis construir uma arca, ou construir um templo para o Senhor, Deus fala assim, olha, Davi, desde quando eu pedi uma arca para alguém? Davi, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não ia peregrinando com o povo no deserto de lugar em lugar. Eu não ia junto com o povo. De lugar em lugar eu ia indo e eu habitava em tenda. Não ia assim. Quando a gente percebe essa questão das rodinhas e o fato de Deus estar aparecendo ali na região da Babilônia, a gente percebe algo muito maravilhoso da questão de Deus. É que Deus não está parado nos lugares onde nós vimos adorar Ele. Deus está conosco enquanto nós estamos caminhando. Deus, ele não se preza por um lugar, vem aqui você a mim, eu não vou atrás de você não. E não é a questão de Deus ir atrás de nós, é a questão de Deus estar movimentando e nós passarmos a perceber o movimento de Deus para nós chegarmos ao lugar onde ele sempre vai estar. É claro que Deus está em todos os lugares, ele é onipresente, onisciente, onipotente, tudo isso é verdade. Mas existe a presença de Deus e o lugar onde Deus está. Isso são 2 coisas completamente diferentes. Existe a presença de Deus, que nós desfrutamos em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer dia da nossa vida. Essa é a presença de Deus. O Espírito Santo de Deus que paira sobre a face da terra, o Espírito Santo de Deus que mora dentro de nós, essa é a presença de Deus. Mas existem lugares onde nós chegamos, que a presença de Deus ali não é uma presença que nos acompanha, é uma presença que está estacionada naquele lugar. E ela estaciona naquele lugar, e depois estaciona em outro lugar, e depois estaciona em outro lugar, como a referência tanto de que Natan fala para Davi, quanto Ezequiel vê à beira do rio Quebar. Naquele dia, Deus estacionou o seu trono próximo de Ezequiel e falou, Ezequiel, eu vou começar a te mostrar coisas extraordinárias que eu tenho para fazer.
Então, deixa eu dizer uma coisa para você. É muito importante de nós termos Deus conosco, mas também é de suma importância nós acompanharmos a Deus aonde Ele está. Tem um hino que o Dom Moen canta, que eu acho que é um dos hinos mais bonitos que eu já vi na minha vida. Ele fala assim, em português a gente traduziu, o coral lá de Arthur Alvim cantava: eu só quero estar onde estás. Eu só quero ir onde Deus vai. Eu só quero ir no caminho por onde Deus está indo. Eu quero acompanhar aquilo que Deus está fazendo. Eu quero me ajuntar ao plano que Deus está desenvolvendo, para que eu possa desfrutar da presença de Deus. Depois dessa visão, no capítulo de número 2, agora Ezequiel recebe a sua vocação. E é muito importante, próximo slide, por gentileza, Noah. Próximo slide. E é muito importante a gente parar para pensar 2 minutos a respeito disso, porque uma boa parte dos estudiosos, anterior, Noah, uma boa parte dos estudiosos dizem que quando Ezequiel recebeu o seu chamamento e essa visão, ele foi no dia do seu aniversário de 30 anos de idade. Grande parte dos estudiosos concordam com isso. E o que isso tem a ver? Tem muita coisa a ver. Particularmente para Ezequiel. Ezequiel era filho de sacerdote. Portanto, ele estava se preparando para iniciar o seu ministério sacerdotal. A escola de sacerdotes ia dos 25 anos de idade aos 30. E aos 30, no aniversário de 30 anos, era a prova dele, ele começava a exercer o seu ministério. Já entendeu, né? No dia que era para Ezequiel estar começando o trabalho sacerdotal lá em Jerusalém, Deus no exílio veio para Ezequiel e falou assim: Ezequiel, você queria representar o povo para mim, mas eu vou fazer diferente, Ezequiel, eu vou fazer melhor. Eu vou fazer você me representar para o povo. Porque o trabalho do sacerdote é representar o povo diante de Deus, mas o trabalho do profeta é representar a Deus diante do povo. O trabalho do sacerdote é trazer as ofertas dos homens diante de Deus. Mas o trabalho do profeta é trazer a palavra de Deus aos ouvidos dos homens. No dia do seu aniversário de 30 anos, no dia que talvez fosse o dia mais frustrante da vida de Ezequiel, hoje era o dia que eu ia realizar o meu sonho. Hoje era o dia que eu ia pegar o diploma na mão e eu ia estar formado sacerdote. Hoje era o dia onde eu ia recomeçar a minha vida de verdade, onde agora eu ia chegar no ápice de tudo aquilo que eu sonhei para mim, ser um sacerdote do Senhor em Jerusalém, olha só. Estou aqui agora aí, ó, no rio, à beira do rio Quebar, um monte de exilado do meu lado, longe do Senhor, sentado à beira do rio. Aí lá no capítulo 2, versículo 1, Deus fala com Ezequiel, fala: filho do homem, põe-te em pé. Filho do homem, levanta. Levanta. E o ato de levantar é um ato de deixar a condição de estagnação e se preparar para a ação. Levanta. É hora de levantar. É hora de parar de ficar olhando, ó vida, ó céus, ó azar, minha circunstância, meu documento, meu trabalho, meu dinheiro, minha sorte, minhas coisas. Peraí. Não traga mais para mim. Você vai levar o que é meu para os outros. Não traga mais para mim lamúria. Você vai levar a minha palavra de fidelidade e de esperança a eles. Isso é uma mudança de atitude. Uma mudança de perspectiva. Que Ezequiel passa a ter a partir daquele momento. E ele ela é a partir da vontade de Deus para Ezequiel. É Deus quem vê Ezequiel e fala assim: esse moço pode ser usado. Esse moço pode fazer alguma coisa. Essa pessoa pode servir em um trabalho. Essa pessoa tem condições de arcar com alguma responsabilidade diante de mim. Isso é maravilhoso, irmão. Sabe por quê? Porque às vezes a gente olha e fala assim: Senhor, eu tenho tanto impedimento aonde eu estou. Eu tenho tanto impedimento na minha circunstância. Eu tenho tanto impedimento na minha vida. E Deus olha o exilado e fala assim: olha,
Todos os seus impedimentos para mim me servem como uma bandeira de que sou eu que faço na sua vida. Paulo chegou assim para Deus e falou assim: Senhor, eu não aguento mais esse espinho na carne. Aí Deus falou assim: olha, Paulo, por 3 vezes você já me pediu sobre esse espinho na carne. Não basta, eu não vou tirar. Por quê? Porque é o seguinte, Paulo, a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo, você nunca vai poder chegar no fim da caminhada e falar assim: eu prosperei lá no estrangeiro. Rapaz, eu prosperei. Não. Foi Deus que te achou na beira do rio, no meio dos exilados. Deus te achou no meio de uma multidão e falou assim: fica em pé. Deus te achou no meio de uma multidão e falou assim: mostrou alguma coisa que não mostrou para mais ninguém. Te chamou por um trabalho que não chamou mais ninguém. E isso não tem nada a ver com você, tem a ver com ele. Não tem nada a ver com os seus lindos olhos verdes. Tem a ver com a vontade dele para aquele lugar que precisava ouvir a palavra de Deus em nome de Jesus. E aí Ezequiel fica em pé, né? E aí ele falou assim, que entrou em mim o Espírito e me pôs em pé. Já entendeu, né? Deus mandou ele ficar de pé, mas ele não tinha condição de ficar em pé, não. Deus falou assim, levanta, Ezequiel. Mas não dá. A circunstância me puxa para baixo. A depressão me prende nessa cadeira. As coisas que eu penso a respeito de mim, as coisas que eu tenho a respeito do futuro, as ideias que eu tenho a respeito das pessoas, tudo isso me mantém sentado, estagnado. Para que eu vou me mover? Mas aí a Bíblia diz que o Espírito entrou nele. E quando o Espírito entra na pessoa, tudo muda. Paulo disse assim, aquele que se faz um só Espírito com Deus, ganha comunhão com Deus. Deus faz um só com ele. Aquele que se faz um só Espírito com Deus, as coisas mudam para essa pessoa. E agora, depois do Espírito entrar nele, sabe o que acontece? O Espírito põe ele de pé. Porque o Espírito nos dá força. O Espírito de Deus muda a nossa circunstância. O Espírito de Deus muda a nossa visão. O Espírito de Deus nos dá expectação de que algo bom da parte de Deus vai acontecer para nós. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E o propósito era que ele levantasse e anunciasse com intrepidez em nome do Senhor. Mas o Espírito Santo ajudou a obedecer essa ordem. Ele era declaradamente fraco, né? Se fossem levados por conta somente de seus recursos. Mas era exatamente um homem assim que Deus poderia colocar diante dos exilados para adverti-los da necessidade da justiça pessoal, do poder divino, que o poder divino passou a agir no homem que se transformou. Era justamente quem Deus precisava. Sabe, a nossa situação, irmão, nessa cidade, como imigrantes, brasileiros, exilados do nosso país, exilados talvez das grandes posições que essa cidade oferece, né? Exilados talvez de uma oportunidade melhor, não vai ser resolvida. Não vai ser resolvida por alguém de fora que vai vir e vai olhar, eu tive dó desse povo. Não. Deus vai usar um de nós para levantar o nosso povo. Deus levanta quem está na nossa circunstância para mudar a visão. Foi isso que Deus fez através da vida de Ezequiel. Ezequiel foi profeta num tempo onde a situação era contrária para todo mundo, da sua gente, do seu povo. Ezequiel foi usado por Deus durante um tempo onde as coisas não estavam mais fazendo sentido para eles. Na terceira semana a gente vai falar um pouquinho do Vale dos Ossos Secos. Nós estamos só começando, Ezequiel, né? Só estamos começando. Vai ser só o capítulo número 2. Tem mais 40 e tantos capítulos para a gente falar de Ezequiel. Mas talvez não fazia sentido para ele. Mas Deus começou a fazer sentido. Lá no capítulo 3, versículo 1, Deus fala para ele assim, olha, tá vendo esse rolo aqui? E era um rolo com palavras escritas por dentro e por fora. Tem muito argumento do porquê estava escrito por dentro e por fora. Um dos maiores argumentos a respeito disso, um dos mais claros que alguns scholars usam, que alguns
eruditos falam, é porque Deus tinha muita coisa para falar. E Deus estava usando todos os espaços que ele tinha no livro para dizer alguma coisa. O tempo era curto, mas a mensagem era muita coisa que Deus tem para falar. Olha, é por isso que Deus fala assim para o profeta: clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. E Deus está falando assim: fala comigo, eu tenho muita coisa para te dizer. Fala comigo, nós temos muitos assuntos para tratar. Igreja, fala com Deus, Deus quer falar com você. Deus tem coisa para te anunciar, Deus tem direções para te dar, Deus tem tempo para transformar na sua vida, Deus tem mapas para que você trate das circunstâncias que você está vivendo. Deus tem. Esses dias atrás, uma irmã da nossa igreja me ligou, falando de um problema específico que ela estava tendo num trabalho que ela estava trabalhando. E ela, por muito tempo, passou e ela falou assim: olha, pastor, e eu não sei o que fazer. Eu não sei o que eu vou fazer. Pastor, eu estou completamente clueless naquilo que é a atitude que eu preciso tomar nessa situação. Eu falei: minha irmã, parece que a senhora não está muito clueless, não. Ela: por quê? Assim, a senhora já procurou uma palavra da parte de Deus. Você não está completamente sozinho para sair das circunstâncias que você está. Você pode procurar a palavra que Deus tem. Você pode buscar Deus. Deus tem uma palavra para você. Deus tem um caminho para você andar. Deus tem uma ideia que é a solução do seu problema. Deus tem. E aí o profeta, ele come aquele livro. E depois que ele come aquele livro, agora ele passa a profetizar. Esse é o mistério da chamada de Daniel. Come este rolo e vai e fala. Olha só, aqui no versículo de número 3, do capítulo de número 3. E disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então comi, e era na minha boca doce como mel. A palavra que Deus disse na boca dele de experimentar trazia alívio para Ezequiel. Porque num tempo de tanta amargura do lado de fora, era uma palavra que a boca era a sua doce, né? Mas depois a coisa ficou complicada lá para frente. Porque há palavras que Deus dá que não são tão doces assim. E Deus começa a falar, a partir do capítulo 4, o caminho, o destino de Jerusalém e o exílio do remanescente. Ezequiel, ele recebe ordem para desenhar em um tijolo, em um quadro de Jerusalém, e dar-lhe uma olhada severa que simbolizando a ira de Deus contra aquele lugar. E aí no capítulo 6, ele começa uma profecia contra a idolatria. Pode ir para frente, não, por gentileza. Eu acho que vai ter um pouquinho mais para frente, filho, por gentileza. E aí ele começa a ter visões sobre abominações em Jerusalém. A próxima, por gentileza, Noah. E depois a próxima agora. E é nessa imagem justamente que eu quero passar alguns minutos. Você pode passar mais uma, Noah, por gentileza? Obrigado. E aí Ezequiel, levado por Deus para abrir um buraco na parede do templo do Senhor e ver o trabalho dos sacerdotes lá dentro. E quando Ezequiel faz isso, ele percebe que os sacerdotes, dentro do templo de Deus, estavam oferecendo incenso a Baal, a outras entidades. Olha, eu sou assembleano até o meu osso. Nasci e cresci na Assembleia de Deus. Sou membro do Ministério do Belém de carteirinha desde os 15 anos de idade. Antes disso, fui para a escola dominical, tudo aqui. Só que Deus me deu a possibilidade de enxergar e participar de outros movimentos também. Teve uma época que eu morava com a minha família numa igreja presbiteriana independente. Nós éramos zeladores da igreja.
Outro tempo, eu fui por um curto período de tempo na Renascer em Cristo também. Participei um pouquinho da Igreja Batista, estudo da minha adolescência e tive a possibilidade de perceber algumas coisas. E depois, mais para frente, na minha idade adulta, já agora, estudar um pouquinho outros movimentos, inclusive do pentecostalismo. E a gente percebe muitas maneiras diferentes de liturgia, de culto, né? Muitos estilos diferentes, musicais, estilos diferentes, por exemplo, de apresentação no sentido de trazer o povo à adoração a Deus através de uma apresentação, através de uma mensagem, tipos diferentes de hermenêutica bíblica, de a palavra, muita coisa diferente. Só que, não se engane, há muita coisa que tem se feito na igreja de Deus que nada a ver tem com o Senhor Jesus Cristo. Tem muito pseudo-obreiro oferecendo, fazendo o povo oferecer incenso a Baal ao invés do Senhor nosso Deus. Mas Deus tem trazido profetas que estão abrindo buracos na parede e observando a infâmia desses homens. E o fim deles, e daqueles que, sabendo que eles professam, dizendo que estão certo, é muito drástico e é muito triste. Olha, eu falei isso na semana retrasada. É tempo de um quebrantamento da parte de Deus na nossa vida. É tempo de a gente fazer uma introspecção e falar assim, Senhor, sonda-me. Vê se há em mim algum caminho mau. Não é ver se há no meu irmão um caminho mau. Não é ver se há aquela na pessoa do lado de fora lá um caminho mau. Não, é ver se há em mim. Ver se há em mim, na minha maneira de fazer, na minha maneira de trabalhar, na minha maneira de falar. Ver se há em mim algum caminho mau. E ali o homem de Deus vê, está aí no seu estudo, na parte do capítulo 8, a imagem dos ciúmes colocada à porta do altar. E esses ciúmes que causava não era um ciúme pelo zelo, era um ciúme da inveja, era um ciúme que traz violência, que traz disfunção no meio do povo, entre Deus e o povo. Número 2, os anciãos de Israel adorando todos os tipos de imagem em uma câmara secreta dentro do templo do Senhor. Na frente do povo e nos rituais, eles adoram a Deus, mas eles têm uma câmara secreta. E na câmara da secreta, eles adoram o dinheiro, eles adoram as posições, eles adoram a fama, eles adoram o sucesso terreno. Diante do povo, eles adoram a Deus. Mas no escondido, na câmara secreta, eles oferecem adoração ao poder humano, às negociatas. Eles oferecem adoração àquilo que não é para Deus. As mulheres chorando por Tamuz. E a figura do Deus Tamuz é uma figura de sensualidade. Aí você abre a internet e a irmã da igreja que vem recatada para cá, que é uma bênção, aparece com roupa curta, se mostrando no Instagram. E aí ela vai lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aquela roupa curta que ela está oferecendo, ou ela está colocando para vender alguma coisa, ou ela está oferecendo para alguém alguma coisa, mas chamando a atenção como aquele que serve a Tamuz, que adora Tamuz. São imagens que provocam sensualidade e chamam a atenção pela sensualidade, a adoração a Tamuz. Aí depois vem para a casa de Deus e fala, eu não entendo por que todas essas dinâmicas malignas contra a minha família e contra a minha casa. Logo eu, que sou escolhida do Senhor, para de adorar Tamuz. Para de oferecer oferendas a Tamuz. Estou dizendo que você não deve cuidar da sua saúde, tratar... Não, faça, por gentileza, faça. Cuide da sua saúde.
tome seu shake, vá correr, vá andar de bike, tudo isso aí. Mas seja uma pessoa decente. As pessoas não estão olhando esse tipo de coisa pensando, nossa, que pessoa saudável. Não, não é isso que ela está olhando. Cobiçando, se amostrando, colocando o seu corpo como uma demonstração do quê? Que sucesso é esse? Como é que anda a sua vida no altar? Como anda o seu coração com Deus? E a sua alegria de servir ainda está aí? Como é que anda? Às vezes as pessoas andam tão quebradas na vida e no dia a dia e não percebem que ela está oferecendo adoração a tudo quanto é coisa, menos ao Senhor. Não percebe. Ela oferece adoração ao YouTube, à internet, tudo quanto é mais, mas ao Senhor. Aí ela gosta de colocar para ela assistir uma mensagem que vai dizer, olha só, Deus te ama do jeito que você é. Verdade, Deus te ama do jeito que você é. Mas se você continuar do jeito que você é, você vai para o inferno do jeito que você é. Porque em Jerusalém, logo para frente, Ezequiel teve uma visão de uma matança em Jerusalém. E essa matança aqui foi física e também espiritual. Física e também espiritual. Os homens adorando o sol. Depois o Senhor lhe pergunta se um povo tão provocador era digno de alguma piedade. Os homens adorando o sol. Os homens olhando a luz que resplandece e cada um querendo chegar mais na frente para brilhar mais do que o outro. Aí fala assim, pastor, o negócio aqui nessa terra é alcançar o seu lugar ao sol, é ter sucesso, é ser um grande empreendedor. O negócio aqui é fazer a nossa marca, entendeu? Olha, nós estamos aí porque é o seguinte, nós vamos fazer o Brasil ser um Brasil de empreendedores, nós vamos destravar todo mundo para subir para o próximo nível. É coach agora. São os coaches. Vai fazer com que todo mundo seja um cara de produção. Todo mundo vai ser milionário. Todo mundo vai alcançar o seu lugar ao sol. Parabéns, meu amigo. Adora o sol e esquece do Senhor. Adora o sol e esquece quem colocou o sol lá para poder brilhar em você. Adora o sol e esquece da família. Adora o sol e esquece da esposa, esquece dos filhos. Quer o seu lugar ao sol, quer crescer, quer ser grande na terra. Beleza, meu irmão, vamos lá, vamos para frente. Vamos ganhar tudo para Jesus primeiro. Vamos ganhar nossa posição, vamos alcançar nossa posição. Trabalha de sol a sol. Aí faz como o homem que Jesus falou. Olha para a grande riqueza que ajuntou, fala, agora minha alma. Farta, goza, porque agora você pode viver muito dia e você agora só desfruta. Só anda de helicóptero em Malibu e vai agora fazer viagens para a Europa, conhecer lugares lindos do mundo. E aí Deus fala assim, louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que tem, para quem vai ser? Você acha que você só vive uma vez? Você tem razão. Você só vive uma vez, vindo depois disso o juízo. É importante, irmãos, que a gente tenha coragem de enfrentar no espelho. E eu falo isso para você porque eu enfrento o meu. E olhar naquele espelho e falar assim, meu amigo, o que é que você fez pelo Deus que você serve hoje? Você fez muita coisa por você, muita coisa pelas pessoas que você ama e pelo Deus que você diz servir de todo o coração. O que você fez por ele hoje, Will? Que oferta você ofereceu? Ah, mas eu estou exilado. Ezequiel também estava. Ah, mas a minha circunstância é contrária. Vai continuar entrando em câmara secreta, apresentando adoração em público, mas o coração está repleto de peçanha e repleto de outros ídolos. Vai continuar fazendo isso? Ou vai expurgar para fora hoje para que Deus tenha misericórdia? Para que Deus dê uma segunda chance. E aí o Senhor pergunta para Ezequiel, fala assim, escuta, versículo 17 e 18. Leia aí comigo, do capítulo 8. Capítulo 8 de Ezequiel.
Nós já estamos terminando, eu prometo para você. Ezequiel, capítulo 8, versículo 17 e 18. Então me disse, viste, filho do homem, há coisa mais leviana para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui? A pergunta de Deus, tem coisa pior do que isso? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e ei-los a chegar o ramo ao meu nariz. Pelo que também eu procederei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não ouvirei. Olha que palavra dura que Deus está dando. Essa palavra que ele fala assim, ainda que eles gritem aqui, não é uma palavra de quebrantamento por arrependimento. Não é. Não é uma palavra, Senhor, nos manda um Salvador na pessoa de Jesus para restaurar. Não é uma palavra de arrependimento. É uma palavra, ei, por que você está me batendo? Que dor, por que você está fazendo isso? É uma palavra de reclamação. É uma palavra de irritação pela dor que está sofrendo, não de arrependimento. Não é uma palavra, Senhor, tem misericórdia de mim, não. Não é uma palavra assim. É uma palavra de, ai, está doendo. Não quero passar por isso, mas não se arrepende. Mas não olha para dentro de si e fala assim, olha, é minha culpa, Senhor, que eu estou nessa situação. Não fala que a culpa é dele, que foi ele que tomou o caminho errado, que foi ele que fez as escolhas erradas, que foi ele que deixou de observar o Senhor. Por fim, eu termino por aqui. É tempo de acordar, porque o Senhor mandou profeta na terra para apresentar o caminho da verdade. E ainda há tempo de se recuperar. Não espere o castigo chegar. Não espere o castigo aparecer para que você tenha uma noção do que está acontecendo com você. Antes que aconteça, peça para Deus, Senhor, sonda-me, me ajuda, me mostra, me dá socorro para que eu possa ser restaurado para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 10, a visão da glória de Deus deixando o templo de Jerusalém. Lembra que eles falavam, templo do Senhor é esse, Deus remove a glória. Não, e a glória não está mais aí não. Que coisa mais... Quando Deus remove a glória de um lugar, irmão. Já imaginou isso? Deus remove a glória. Lembra da carta de Éfeso? Olha, se vocês não se arrepender, eu vou tirar o seu castiçal do lugar. Lembra disso? A gente falou na Santa Ceia. Olha, se você não se arrepender, você não vai ter, eu não vou estar mais passeando no meio de vocês, eu vou retirar a minha glória. Está no Novo Testamento isso, é Jesus que está falando. Chega de evangelho Nutella. Não, está tudo bem. Pode chutar o que você quiser dos marcos que Deus estabeleceu, que ele fica tranquilo. Faça o que você quiser, meu filho. Você é meu filhão mesmo, e eu sou esse papai babão que deixa você viver de qualquer jeito e você está tudo bem. Não, irmão. Não é assim. Não é assim. Jesus falou para uma igreja inteira, olha, se você não se arrepender, eu vou tirar o seu castiçal dentro do meio dos castiçais. Eu vou remover o seu castiçal. Jesus disse isso. O Senhor Todo-Poderoso é a pessoa mais amável em todo o universo de Deus. Não se estranhe quando as coisas acontecem e não trazem para você aquele ardor mais, é porque Deus está lhe chamando a atenção. Capítulo de número 11. Os líderes iníquos serão julgados. Mas aí existe uma promessa da restauração de Deus. E a gente pode terminar por aqui. A Bíblia fala que Deus pede para Ezequiel tirar um pedaço de tufo de cabelo e separar em 3 pedaços, em 3 raminhos diferentes. Ele fala, esses vão morrer à espada,
esses vão fugir, mas esses aqui, eu vou fazer como um remanescente da minha presença e eu vou usar eles. Muita coisa vai acontecer contrária. Às vezes, no meio do caminho, a gente vai perder irmãos tão queridos que andavam com a gente, mas não quiseram mais caminhar com o Senhor. Outros, por conta da pressão, vão fugir para longe. Vai achar um lugar onde ele possa viver esse tempo tão curto de que ele acha que vai viver de alegria. Mas a espada vai correr atrás dele. Mas os remanescentes que ficarem, Deus vai, acima de tudo, fazer experimentar paz. Olha, você pode ter todo o dinheiro do mundo e alcançar as mais altas posições. Sem paz, você não quer viver mais. E a paz você não compra com dinheiro. A paz você não compra com recurso financeiro. A paz só Jesus pode te dar. E para Ezequiel, e para Ezequiel, ele deu paz para ele na beira de um rio, longe da sua casa, onde tudo parecia perdido. A paz que ele deu para Ezequiel era contrária às possibilidades humanas, às ideias que os homens tinham a respeito da deidade. Naquele dia, Deus deu paz para Ezequiel e mostrou coisas para ele que nenhum outro homem antes havia visto. Essa é a paz que Deus oferece. É a paz que excede todo o entendimento. Como é que um homem desse, numa condição dessa, pode estar bem? Sabe por quê? É porque no meio da circunstância dele, Deus se encontrou com ele. Quando Deus se encontra com alguém, irmão, e quando Deus decide entrar na vida de alguém e usar alguém para a glória do seu nome, pode ser o lugar mais contrário da terra. Naquele lugar é o melhor lugar que aquela pessoa pode estar para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?